Olá, está começando mais um episódio do Pod Fametro, na verdade, o penúltimo episódio do Pod Fametro. E para falar sobre um assunto importante, porque as festas de fim de ano estão começando. E, para isso, muitos amazonenses, os manauaras, estão indo à região central da capital em busca ali de alguns produtos para complementar as festas, né? E para falar ainda sobre esse assunto, a gente, não menos importante, na verdade, falar sobre segurança pública, especificamente quando se trata de roubos e furtos, um problema ali um pouco grave, né? Um tanto grave para a população que sofre com essas ocorrências. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o professor Fabiano Pignata. Professor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Luciano. Obrigado pelo convite aí do Podfametro. E estamos aqui para contribuir. E para falar sobre esse assunto, vale lembrar sobre um pouquinho do conhecimento e do currículo do professor Fabiano Pignata. Ele que é doutor em Direito pela PUC Minas, mestre em Ciências e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará, com especialização em Ciências Penais e Direito Público. Também vamos ter aqui a professora de Sociologia da FAMetro, Cleiciane Maia. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada a vocês pelo convite. Para começar, professor, a gente sabe que a região central da capital enche, na verdade, de pessoas, né? Justamente em busca ali de um produto, de um presente de Natal, de uma roupa de Ano Novo. E com isso, professor, existem algumas ocorrências, entre elas a questão de roubo, a questão de furtos, né? Que passam ali despercebidos. Professora, a que se deve esse aumento nesse período de fim de ano? Bem, Luciana, primeiramente, né, agradecer novamente o convite, tá? Falar de segurança pública não é algo fácil, vocês já devem observar. Por quê? Porque a gente lida com diversas variáveis, né? Desde a questão humana, da questão logística, da questão estrutural. Então, não é algo tão simples, né? Então, primeiro a gente precisa contextualizar a questão principalmente do centro ali da cidade, né? Nesse período natalino e de ano novo. Obviamente que tem aí um incremento, né, do mercado em si, né, porque as pessoas recebem seu 13º, ou seja, há adiantamentos salariais e, como nós bem sabemos, consumidores, né, assim como nós sabemos, né, o infrator também ele tem esse conhecimento. Então, isso se torna atrativo, principalmente nesse período aí de festas, por causa desse incremento na economia. E, principalmente na cidade, a gente lida ali no centro da cidade, a gente lida muito com crimes patrimoniais, como você bem disse, principalmente com roubos e furtos ali na área, por ser uma área comercial. E é bem interessante a gente, primeiramente, diferenciar a questão, né, dos crimes patrimoniais. Vamos ficar nesses dois, porque são aí os crimes que mais ocorrem ali naquela área nesse período. A gente sabe que o furto, ele não exige aí a questão da violência ou grave ameaça por parte do infrator, o que é bem diferente do roubo, que para se caracterizar essa subtração patrimonial, obrigatoriamente tem que existir essa violência e grave ameaça, inclusive, por conta disso, é um crime bem mais grave, onde a pena, né, ela varia muito quando a gente fala de um furto em comparação com o roubo, né? E, professor, assim, já que o senhor está falando dessa diferença de roubo e furto, né? Qual deles ocorre mais nesse período? Existe um ali? Luciana, na verdade não existe. Na verdade, o infrator ele vai geralmente por tudo ou nada. Ainda mais porque a gente fala aí de um comércio que existe, né, por parte desses infratores para alimentar, na verdade, as organizações criminosas. Então, né, é até uma questão aí dos faccionados mesmos, eles praticarem porque crimes patrimoniais por conta da facilidade que tem de subtrair um celular, uma bolsa e já fazer essa revenda no mercado paralelo, justamente para alimentar as facções criminosas. Então, nesse período de festas, eles tentam aumentar esse incremento aí criminoso, justamente para o quê? Melhorar a circulação, né, de bens, valores, enfim,
para justamente aí tá alimentando as facções, né, criminosas, que a gente até, profissional de segurança pública, a gente costuma não dar muita ênfase, né, que tipo de facção se é A, B, justamente para desestimular essa prática. Mas, por um lado, isso é bom também. Por quê? Porque nesse período de festas há uma intensificação também, geralmente do policiamento. E aí, geralmente, do policiamento ostensivo. Então, a polícia militar, né, que tem aí essa incumbência constitucional, ele incrementa, ele aumenta o número de policiais na rua, principalmente naqueles, a gente chama de manchas vermelhas, né? E a área de comércio principalmente no centro de Manaus. Né? E, inclusive, a polícia também judiciária, né, que é a polícia civil, ela também melhora, né, o seu efetivo nesse período, ou seja, ela reforça o efetivo com o intuito de, caso o crime ocorra, né, que venha a ter uma maior celeridade e uma maior eficácia aí na resolução do crime. Então, é importante falar para o público também essa diferença entre, né, as duas instituições. A Polícia Militar, em tese, né, ela atua na parte preventiva, por isso que você vê ali o fardado, né, para desestimular justamente o infrator, mas caso o crime ocorra, né, aí entra a Polícia Judiciária, que é a polícia repressiva, justamente no intuito já de desvendar a autoria e materialidade dos crimes, né? Agora, professor, você tratando da questão de medidas, né, que possam ali reforçar, né? O senhor está falando sobre o policiamento. Existem outras medidas que podem ali reduzir essa criminalidade ou ali aumentar a segurança dos amazonenses que circulam nesse período de fim de ano? Luciano, isso é importante, inclusive, porque o infrator, na verdade, ele aproveita uma oportunidade, né? Então, se verifica a oportunidade, principalmente as possíveis, né, vítimas, andam com joias, né, cordões, ou seja, se torna mais fácil a ação desse infrator e geralmente eles, né, procuram, eles sabem o perfil, geralmente mulher, geralmente idoso, né, que eles terão uma facilidade maior, né, na subtração daquele bem. Então, o que se pode realmente falar, né, como precaução e prevenção, parte até da vítima. Então, ou seja, andar com mais cuidado, né? Se for ao centro, que vá geralmente acompanhado com um amigo, com um homem de preferência, porque isso desestimula a atuação, às vezes, do infrator, né? E não tá ali utilizando, né, bens, joias, né, ali visível, de forma que, infelizmente, a gente mora numa capital, querendo ou não, ainda violenta, né? Então, basicamente, a vítima, né, ela desestimular a atuação do infrator. E é até interessante, porque hoje, você estava falando, inclusive nos bastidores, teve um aumento, um incremento da violência e tudo na cidade, mas hoje, por exemplo, saiu, né, a gente faz o balanço final do ano, né, de 2025, a Secretaria de Segurança até, hoje, tanto a Polícia Civil, Militar, a perícia, todos foram chamados para a reunião com o intuito justamente de apresentar os dados, né? E assim, para a população às vezes isso não aparece, mas estatisticamente, esse ano a gente conseguiu aí, via estatística da Secretaria de Segurança, uma redução nos crimes patrimoniais aí em torno de 20% a 25%, certo? Aqueles, principalmente roubo coletivo, né? Furtos no centro. Então, esses crimes patrimoniais que geralmente a segurança pública olha, né, com mais carinho, por quê? Porque a população é facilmente vítima desses crimes, né? Ainda mais ali nessa área comercial como é o centro. Então, querendo ou não, pode não aparentar para a população, mas houve uma redução, sim, aí dos índices, principalmente dos crimes patrimoniais e também dos homicídios, né? A gente teve uma redução aí esse ano de 35% nos homicídios, que até para o Ministério da Justiça, eles caracterizam se a cidade é mais ou menos violenta por conta dos índices de homicídios, que é uma das estratificações para analisar se a cidade é ou não violenta, né? Então a gente teve uma redução e são dados interessantes que tem que ir a conhecimento público também, né?
O senhor sabe dizer se para este ano de 2025 há uma previsão ali, um aumento de equipes, por exemplo, policiais nas ruas da capital, ou se deve ali se manter esse número mesmo com o ano anterior? É interessante, Luciana, que na Polícia Civil e a Polícia Militar teve concursos agora, assim, recentes, né? Então, assim, o concurso foi em 2022 a Polícia Civil, e aí, como o concurso geralmente de polícia ela é mais demorado, porque exige várias fases, né? Em 2022, estão sendo chamados ainda, ou seja, está tendo um reforço no quadro de pessoal, e aos poucos esses candidatos, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar e Bombeiro Militar também, que fizeram o concurso, eles estão sendo chamados justamente para dar esse reforço aí nos quadros. Falta ainda alguns candidatos serem nomeados, né? Mas, por exemplo, hoje o interior do estado, praticamente todo o interior, ele tem um delegado de polícia lá. É coisa histórica, né? Que não existia até então. Então a gente está conseguindo. Foi muito mais agora nos últimos anos. Nesses últimos anos. Então, assim, o estado ele não tem realmente uma cultura do concurso público. Então, a gente passa muito tempo sem ter concurso da segurança pública no estado, o que não é interessante, porque tem que ter oxigenação, né, nos órgãos, principalmente quando se trata de segurança pública, tem que entrar gente nova, justamente para esse enfrentamento aí da criminalidade. Que a gente tenta aí, o Estado tenta correr atrás do prejuízo, na verdade, né? Professora Cleiciane, basicamente o professor Fabiano Pignata, ele mencionou sobre alguns cuidados, né, na questão de segurança durante ali você fazer, ao realizar alguma compra na região central da capital, nos shoppings, né, ali de compra, enfim. A questão, professora, na sua opinião, como é que essa insegurança, né, do manauara, ao sair de casa para efetuar essas compras, como é que essa insegurança acaba afetando o comportamento do manauara? Como é que é isso? É problemático, né? Se sentir inseguro não é, via de regra, aquilo que deveria estar na mente de todo mundo, ou gerar o comportamento inseguro de todo mundo. A segurança pública, ela tem uma série de ações integradas pelo Estado que devem promover a segurança que é produto de um direito social, de fase de se locomover, para poder trabalhar, para poder estudar, né, para poder ir à escola e também fazer suas compras, carregar seu patrimônio, como uma joia, né, como alguma coisa que lhe pertença, documento, bolsa, enfim, qualquer coisa que você orne, mas que é um patrimônio seu. Então, um dos vieses da segurança pública é promover essa sensação de segurança. É problemático quando a gente não... Você observa isso, né? Que não temos essa sensação de estarmos seguros em todos os lugares. É um direito social, inclusive, tá? A segurança pública é um direito social. Mas existe uma extensão, se a gente pode pensar assim, algo maior do que a própria segurança pública, é a segurança social, que também depende das nossas ações, integradas com a polícia. Então, quando a polícia diz assim, olha, esse local você deve ficar atento, você deve ter tal comportamento em tais lugares, aqui você deve prevenir isso, aquilo, horários, locais, por alguma vulnerabilidade, é interessante que a população fique atenta às recomendações que a segurança pública e os profissionais da segurança pública dão esse alerta para que você realmente não passe por situações em que você vai se colocar em risco. Volto a dizer, não é o ideal, né? Estarmos em locais e nos sentirmos inseguros, fere os nossos direitos sociais, fere a nossa liberdade de ir, de se deslocar para fazer todas essas coisas que também são direitos sociais, como eu falei. Então, é um problema. O que nós devemos fazer em relação a isso tudo é ficar sempre atentos àquilo que são as recomendações dadas pelos agentes da segurança pública, para que a gente também contribua, né? Que é uma das questões da segurança pública social, que tem a nossa participação nesse processo também. E existe até aquela questão do mapa, né? Por exemplo, um mapa de incidências onde em determinadas regiões, né, do Amazonas, por exemplo, tem
alto índice de criminalidade, por exemplo, né? E aí existem aquelas comparações, porque a Zona Leste, né? Mas ali tem maior incidência, ou a Zona Norte, ou a Zona... Esse conhecimento de zona, esse conhecimento de regiões, faz diferença, professora? Olha, é complicado afirmar que, olha, a Zona Leste, a Zona Norte, a Zona Oeste dá características ou qualidades a esses locais, dizendo que algum é mais seguro, outro é menos seguro. Né? Nós não temos que imediatamente partir dessa problemática, mas nós podemos partir de uma coisa sensata, é minimamente olhar para os dados que a própria segurança pública oferece à população a respeito daquilo que é produto da insegurança, aquilo que é uma consequência da insegurança, que são aqueles crimes que são oriundos justamente da falta dela. Então, um dos combates, né, que a segurança pública deve fazer é combater as adjacências daquilo que que a insegurança promove. Por exemplo, se você está num lugar em que a impunidade existe, que não há segurança, possivelmente você pode observar a incidência de crimes de violência doméstica, roubos, assaltos, né? Então, tudo parte da sensação e da real segurança que nós, como população, temos que ter. Então, o que acontece em determinadas zonas? Onde é que a segurança pública atua, no sentido da prevenção e da repressão ao crime? Volto a falar que uma coisa é a segurança pública, que deve atuar na paz social, como eu falei, na prevenção e repressão ao crime. A outra coisa é a extensão dessa segurança pública, que é a segurança pública social, da qual, inclusive, todos nós fazemos parte, no sentido da prevenção e no sentido do combate àquilo que é produto da insegurança, como a violência doméstica, mais uma vez, né? Então, olha só, nós temos que combater junto com a polícia isso que são esses eventos que são produtos da insegurança. Então, o que essas zonas têm a nos dizer importante, o que é importante para analisarmos? O que acontece na Zona Leste, o que acontece na Zona Oeste, características que são marcadas daquela zona da cidade e que a gente tem que olhar muito sensatamente para os índices de violência e de expressões de violência que nascem em cada uma dessas zonas. Não dá para dizer que a Zona Oeste ou a Zona Sul ou a Zona Leste vai ser sempre o paraíso, por ser quem são. Existe ali uma série de fatores de ordem de tempo, de política do tempo, né? Do próprio programa de segurança em cada momento de Estado mesmo, para o combate à insegurança dessas zonas. Nós estávamos falando no intervalo a respeito de um programa que existiu aqui no Estado, que se chama da Ronda nos Bairros. Quais são os efeitos e por que ele surge? Ele surgiu por quê? Que alcances obteve? Como que ele agiu em cada uma dessas zonas? Se a gente quiser atualizar, como nós estamos em pleno momento de festas de final de ano, né? Como que a segurança pública remodela suas ações em níveis de patrulhamento, mais policiais nas ruas, e como a população também trabalha em conjunto com a polícia para combater a insegurança. Então, eu penso que mais do que pensar na questão das zonas, é olhar para essas zonas, identificando qual é a natureza da insegurança presente em cada uma dessas zonas. No caso de Manaus, é claro que a gente vai sempre bater na questão, infelizmente, muito sensível, real e grande, que é o tráfico de entorpecentes, que leva muitos jovens tráfico de drogas e todas as intempéries, né, que o tráfico de drogas gera, homicídio, né, roubo, assalto, violência de toda ordem, né? Então, no caso de Manaus, a gente tem especificamente para olhar o tráfico de entorpecentes, a insegurança e a violência gerada pelo tráfico de entorpecentes em cada uma dessas zonas. E aí a gente pode descobrir coisas interessantes, principalmente em relação às zonas que a gente considera elitizadas. Isso tem que ser pensado com muito mais sensatez do que olhar para a zona e dizer, ali todo mundo comete crime, ali há insegurança. Lembre-se que nos apartamentos que a gente pode pensar em zonas muito elitizadas, também ocorrem crimes importantes. Agora, professor, falando sobre toda essa problemática, né, das festas de fim de ano, aumento dos roubos e tudo mais,
Mas olhando para todo esse cenário, existe hoje, professora, alguma solução, assim, de literalmente acabar, ou isso é apenas uma miragem, né? Um sonho ou algo do tipo? Existe uma possibilidade de uma solução para esse tipo de problema? A solução é como eu te disse no início, né? São muitas variáveis, então passa até inclusive pela educação, né? Passa pelo saneamento básico, né? Passa, ou seja, por várias... Uma série de caminhos. Exatamente. Então você pode observar, quanto mais educação tem, né, a população, menor são os índices, isso é estatístico, né? Menor são os índices criminais. Então, quanto menos educação, os índices, a tendência é crescer. O senhor acredita que Manaus está caminhando para isso? Acredito. Inclusive, as ferramentas estão surgindo, as ferramentas tecnológicas. Porque caso, né, a educação não seja adequada, caso a criminalidade tenha uma tendência de crescimento, a segurança pública ela tem também que caminhar em compasso com esse crescimento. E para isso a gente tem hoje aderido a várias ferramentas tecnológicas, né? Você hoje vê um paredão que a gente chama, que é a fiscalização de placas de veículos. Hoje a cidade é praticamente toda monitorada, né? Então, para crimes patrimoniais, subtração de veículos automotores, teve uma queda drástica por conta de ferramentas tecnológicas, né? Agora tem aí a de identificação, que a gente chama de Iron Face, a identificação das pessoas, né? Então, às vezes você está passeando lá no centro e aí, eu não sei se vocês já perceberam aqueles totens, ele identifica ali pela face, verifica se a pessoa é um criminoso, tem mandado de prisão em aberto. Então, são ferramentas tecnológicas, né? Dentre outras que a gente tem, né? Eu não posso enumerar também, senão isso se torna, né, até fácil, né? Não sei quem está ouvindo o programa, entendeu? Professor, já olhando por esse aspecto um pouco ali sociológico que a professora Cleiciane vai falar aqui conosco, mas antes, né, já perguntando do senhor, né, se o senhor puder responder, quais são as características desses infratores que acabam praticando esse tipo desses crimes, né, durante esse período de fim de ano, né? São jovens, são ali... Quais são as características desses infratores? O senhor saberia me dizer? Na verdade, não existe um estereótipo, né? Eu seria aí até irresponsável se eu falasse que existe um estereótipo. Não, mas geralmente o que nós observamos, né, estatisticamente, pela quantidade de prisões, né, de detenções realizadas aqui no estado. São pessoas aí na faixa, geralmente de 18 até 28 anos, né? Isso quando eles não utilizam menores, que é muito comum, né? As facções estarem utilizando menores de idade por conta da nossa legislação, né? Já vista o menor, ele não responde por crime, sim ato infracional, e é uma legislação totalmente diferente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eles utilizam o menor justamente como um instrumento, sabendo dessas benesses, vamos colocar assim, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando a gente fala de estereótipo, é até um pouco problemático, né? Então, o que a gente tem observado hoje? Na verdade, é o tipo penal praticado. Então, ou seja, o perfil do criminoso, no crime patrimonial, ele é um pouco diferente. Agora, o criminoso da lavagem de dinheiro, ou os crimes contra a administração pública, é uma outra vertente. Então, como a gente está aqui conversando sobre crimes patrimoniais ali, né, que ocorrem, né, principalmente nesse período festivo, a gente tem esse perfil, que é basicamente aí de 18 a 28 anos, um adulto, né, jovem, e com utilização de menor. Isso aí é a forma que eles usam. É a fórmula aí que nós observamos no dia a dia. E com intensificação, né, nesse período. Apesar daquelas condições que eu te falei. Esse período também, a segurança pública ela é reforçada. Inclusive até a questão de férias, licenças, elas são suspensas nesse período. Justamente pelas festividades. Exatamente. E essa vulnerabilidade maior do cidadão, né? E já se tratando dessas diferenças, professora, que a senhora acabou mencionando, né? Independente da situação social ali, independente da classe social, ainda há ali a prática do crime, né? Querendo ou não.
Agora, por essa perspectiva, né, o professor Fabiano ele chegou a mencionar sobre algumas características desses jovens, né, que acabam, inclusive, estando ali no tráfico de entorpecentes, ou até mesmo praticando furto, roubos e tudo mais. Professora, como é que essas desigualdades sociais elas colaboram e contribuem para esse aumento da criminalidade hoje? A Constituição brasileira, a Constituição de 88, diz que a segurança pública é um direito social igualado à saúde, à educação, por exemplo, né? Então, quando a gente tem essa sensação de insegurança, a insegurança gera medo, medo pode gerar desvio de comportamento, pode gerar, enfim, esse desvio de comportamento se expressa através de roubos, furtos, tem muita coisa que a gente pode pensar, né, que seja o produto dessa insegurança. Tá? Então, o objeto principal da segurança pública e da segurança pública social, que eu havia dito para você, que essa requer a nossa participação, é tratar a segurança, combater essa insegurança, porque é justamente essa insegurança que leva a essa ordem de coisas caóticas que podem gerar esses comportamentos, desvios éticos que a gente conhece, homicídios, criminalidade. Em relação ao jovem especificamente, né? Porque o jovem ele está numa formação ética até os 23 anos, nós estamos formando uma memória executiva das coisas mesmo. Então, é importante que ali ele tenha esses direitos sociais garantidos, que ele tenha segurança de estudar, e para isso ele precisa ter a segurança de sair de sua casa e ir até a escola, sabendo que não vai ser abordado, que ali ele vai chegar com segurança, que não vão matá-lo, que não vão roubá-lo, que não vão de alguma forma atuar na sua dignidade, ferir a sua dignidade em alguma instância. Então, em relação ao jovem, especificamente, é uma atenção que o Estado deve dar, porque preferencialmente tem sido, no caso do Estado do Amazonas, um grande recrutamento desses jovens para gerar toda essa criminalidade que está presente e que revela toda a insegurança para todo mundo. Então, no final de ano, a gente vê, por exemplo, alguns comportamentos que a população faz, né? Você guarda mais a bolsa ao corpo, você evita joias. Quer dizer, o que é isso, né? Que normalização é essa da insegurança? Então, o que a gente vê? Que o produto da insegurança gera um comportamento. Como eu tenho medo, eu reajo em relação a esse medo. Essa reação pode ser no mesmo patamar também violenta. Essa é uma questão. Perfeito, professora. Caminhando para o final, professora, eu gostaria que a senhora desse um recado para os manauaras que estão em casa nesse período festivo. Queria que a senhora desse um recado sobre a questão do medo, né? Para que eles não tenham, de fato, esse medo ali na realização das compras de fim de ano. E aí desse também um recadinho de Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Olha, nós temos que olhar o espaço sempre como um direito nosso. Tá? Por mais que as questões estejam assim difíceis, né? Existe aí muita criminalidade, existe, como eu falei, o tráfico de entorpecentes, que infelizmente gera toda uma estrutura, né, para tudo isso que existe em Manaus, mas o que eu posso dizer a quem nos ouve é que mantenha a esperança mesmo, tá? Que o espírito do Natal, que nós estamos vivendo daqui a pouquinho, nos faça lembrar do recomeço, né, que não deixe que tudo isso que a gente passa, que são coisas que realmente marcam. Imagine, você ser assaltado, marca. Quem assalta também é marcado por alguma coisa, né? Se a gente for pensar. Então, que isso torço realmente para que isso seja superado. Porque nós precisamos pensar nisso, tá? Nós precisamos acreditar com fiabilidade de novo no ser humano, tá? Então, a gente pensa muito no final de ano nos aspectos em relação à solidariedade, recomeço, esperança. Nós precisamos acreditar nisso para poder recomeçar. É o que eu dou como sugestão, como uma coisa certa, para que você tenha força para poder resistir a cenários que são muito violentos, que fazem pressão sobre o indivíduo. Tenha resiliência em relação a isso tudo que promove a insegurança, que tenha força, né, para realmente se propor
a dar credibilidade ao outro. Nós somos professores, por exemplo, né? Nós falamos isso porque nós acreditamos realmente na correção. E o que eu digo aos ouvintes, que eu dou como mensagem, é que também acreditem. Porque, afinal de contas, a gente precisa acreditar no outro, acreditar na humanidade. Não se trata de uma demagogia em relação ao ser humano. Eu penso que nós somos capazes de coisas maravilhosas. Mesmo aquele jovem que passou por extrema violência, que hoje reproduz violência. Eu faço sempre uma pergunta aos nossos alunos: o que você faz quando lhe dão as oportunidades para alguma coisa, né? Você vai e aproveita. Então, que oportunidades são dadas aos jovens no estado do Amazonas, né? Uma coisa que a gente tem que pensar. Então, deixo como mensagem principal que acredite, dê credibilidade, confie, né? Faça a sua parte em relação à segurança pública, atue em parceria com a polícia, faça a sua parte também no sentido de colaboração mesmo. Nós temos que olhar a polícia e a segurança pública como nossas aliadas mesmo, tá? Não vou deixar outra mensagem que seja não atuar dessa forma, até porque é um dever nosso mesmo, como cidadãos, fazer a nossa parte em relação a medidas preventivas mesmo. Mas volta à mensagem de Natal, né? O amor e a solidariedade humanas partem dessa credibilidade que são humanas mesmo. Então, que eu deixo essa esperança no outro, que tem que continuar, né? Perfeito, professora. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E vamos falar um pouquinho aqui, professor, um recado para quem está em casa, né? Que está agora pensando em sair de casa para ir até o centro, para ir em regiões ali que tem centro de compras, né? Na capital amazonense. Queria que o senhor, ao mesmo tempo que desse um recado para essa pessoa que está em casa, mas também ali desse algumas felicitações para esse período de fim de ano. Não, primeiramente, né, Luciana, obrigado aí pelo convite. Na verdade, o recado que se pode passar é que o Amazonas ele é sim seguro, tá? Não há receio de você sair da sua residência para ir fazer suas compras, principalmente fim de ano, que é um momento festivo em que realmente o cidadão tem que ali confraternizar. É um momento, às vezes, onde você vai encontrar seus familiares. Muitas pessoas vêm do interior para encontrar os familiares na capital e aproveitam para ir no centro, porque é um local que tem, né, aí um maior quantitativo de lojas, né? Então, não se preocupe, podem ir sem, né, com a mente bem tranquila, lógico, tomando suas precauções, aquelas que a gente colocou no decorrer, né, do programa aí, sempre tendo a sua vigilância, porque nós moramos ainda num país de terceiro mundo, né? Então, tendo as suas precauções normais, pode saber que a segurança vai estar reforçada, então não há nenhum tipo de receio quanto a isso. E aproveitar, né, para desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de melhor, que em 2026 seja igual ou melhor que 2025. Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. O Pod Fametro vai ficando por aqui. Nós temos agora o último episódio, não perca. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram e fique por dentro das principais informações. Até lá!